Quando foi ligar a máquina, simplesmente não tinha torque mais. A máquina não andou nem para frente nem para trás. Por quê? O torque simplesmente moeu. Fala, rapaziada do canal. Tudo bem com todos? Fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo, que vocês vão aqui ter um conhecimento por completo, né, dessa história. E aliás, eu estou trazendo esse vídeo porque eu recebi um pedido, né, aqui no canal sobre o que acontece ou quais são os problemas, né, que podem ocasionar por a retro se locomover em grandes distâncias, né, vários e vários quilômetros aí. Então, já trouxe um conteúdo aqui no canal, já falando um pouco com respeito a isso, mas visto que tem um pouco de dúvida, rapaziada, vou trazer então nesse vídeo aqui hoje uns pormenores aí, né, vamos dizer assim, de forma mais resumida com respeito a isso. Eu espero que você curta essa ideia aqui e compartilhe com seus amigos aí. Vamos lá, sem enrolação. Bom, a pergunta é a seguinte, né? Quais são os problemas que pode acontecer com a retro quando ela se locomove por longas distâncias, né, no pneu? Então, eu vou falar aqui em termos bem simples, rapaziada, porque nem todos que assistem aqui os conteúdos aqui são operadores, né? Tem muitas e muitas pessoas que não entendem de máquina, não trabalham no ramo, então eu vou aqui especificar, falar de forma bem mais clara, mais transparente possível, para que todos possam ter um bom entendimento. Vamos lá. Todo equipamento torqueado não foi feito para se locomover por longas e longas distâncias. E o porquê que não, né? Porque quando você anda por longas e longas distâncias com uma retroescavadeira, que é o ponto em questão aqui, o torque é um pacote de discos, certo? E ele é banhado a óleo. Quando você anda muito, terceira, quarta, em longas distâncias, aquece muito. E a tendência qual é? Esses discos, né, começarem a deslizar, tem um desgaste muito grande ali, médio ou a um longo tempo aí, espaço de tempo, a máquina começa a patinar. O que significa uma retroescavadeira, que é um equipamento torqueado, começar a patinar? Por exemplo, a retroescavadeira ela possui 4 marchas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, para fazer serviços com o implemento dianteiro, que é empurrar terra, por exemplo, você tem que usar sempre a primeira marcha. Por quê? Porque a primeira marcha é a marcha forte. Claro, existe uma possibilidade de empurrar terra sim com segunda marcha, porém vai forçar muito o equipamento. O torque vai ficar rápido, a máquina vai se locomover rápido demais, onde talvez o operador não consiga acompanhar o progresso que os pneus vão fazer relacionado ao H do equipamento, o implemento dianteiro aqui. Então, por isso que o recomendado é sempre trabalhar de primeira, porque ela já foi projetada para fazer força, tanto para frente como para trás, trabalhando de primeira. Porque o implemento dá o espaço lá e tal. Se trabalhar de segunda, vai acontecer o quê? Tem que encher um carregamento de caminhão, por exemplo, vai ter que pegar muito mais distância, né? Você vai lá, enche a caçamba, já vai forçar a máquina enchendo a caçamba, vai forçar para acelerar, para ela vir de ré. Você vai ter que ter uma distância a mais até a caçamba levantar, para então bascular no caminhão. Entende? Então, a ideia é trabalhar de primeira. Aí, vou repetir uma frase que eu já falei aqui no canal, né? Abre-se uma exceção. Se você estiver trabalhando dentro de ruas, por exemplo, abertura de estrada, remoção de barreiras, né? Para abertura do fluxo ali, de carros, ônibus, assim por diante, claro, você não vai ficar de primeirinha ali, né? Então, coloca uma segunda, que a máquina vai ficar um pouco mais rápida e você vai executar o serviço de forma mais rápida, mais objetiva, certo? E vai evitar que as pessoas aí com pressa, né, fiquem te gritando, te xingando ali assim por diante. Mas no geral, tá? No geral, o recomendado, a máquina deve trabalhar de primeira marcha, beleza? Então o que significa patinar? Quando você anda muitos e muitos quilômetros aí com a máquina de forma regular, acontece o que, né? Quando você for empurrar uma terra de primeira, você vai dar a impressão que a máquina talvez esteja de terceira. Por quê? Você vai estar de primeira, fazendo força, o motor vai estar cheio, ou seja, acelerado, talvez 2.000 giros, aí 2.000 e poucos giros, e você vai observar que os pneus não deslizam, que a máquina não anda para frente, não obedece de acordo com a aceleragem que você está fazendo. Isso pode ocasionar torque já com defeito, patinando, assim por diante. E é claro, né, rapaziada, não é querendo dizer que se você pegar aí 10 quilômetros de retroescavadeira, uma máquina nova e pegar 10 quilômetros com ela,
a máquina no dia seguinte já está um bagaço, está moída, não presta mais. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. E qual é o recomendado, né? É você, por exemplo, assim, não vamos fracionar isso aí em quantidade de quilômetros. Vamos fracionar isso aí em minutos, né? Você andou aí 20, 30 minutos de quarta direto, cara, aquilo ali tá fervendo o óleo no sistema. O que você faz? Para, local específico, né? Espera uns 5 minutinhos, põe uma primeira marcha ou uma segunda, coloca a reversão aqui em ré, manopla, né, de reversão frente, neutro e ré, anda um pouquinho com a máquina para trás, retorna novamente para frente e espera um pouquinho ali. Para quê? Para o sistema dar uma refrigerada, por assim dizer. Foi comprovado que isso aí realmente de fato funciona. Depois de uns 5 minutinhos, talvez aí, ou 5, 7 minutinhos, na lenta, né? Você pega de novo e segue viagem. Andou mais meia hora, 20 minutos, meia hora, para novamente e faz esse processo. Isso aí, como já mencionado, não é que você andando com a retroescavadeira por 10 quilômetros, no dia seguinte a máquina vai estar moída. Não é querendo dizer isso, repetindo. Mas todas as vezes que você for se locomover por uma longa distância, se fizer esse processo, como já mencionado, parar um pouco, deixar o sistema do torque, né, dar uma refrigerada, isso vai fazer muito bem para o sistema do óleo, né, que roda em todo o entorno do disco ali, do pacote de disco do torque. Isso já foi comprovado, né? Então, basicamente, fica aqui a dica. Não está no manual, mas vai do bom senso do operador. Mas é aquela história. Infelizmente, tem alguns que às vezes fazem o quê, né? Não ligam muito. Simplesmente pega a retro e roda talvez aí 1 hora, 2 horas direto com o equipamento. Isso a médio ou a longo prazo vai danificar o sistema de torque do equipamento. Então, qual é a dica, né? Se você for rodar com o equipamento aí por, sei lá, 2, 3 horas com o equipamento, para evitar desgaste do torque, o correto é encarretar o equipamento. Então, põe no prancha, né? E aí você vai ter a vida útil do equipamento por muito mais tempo. E aí a ideia é, né? Alguns falam assim, ah não, mas isso aí eu vou vender mesmo, né? Mas quem comprar a sua retro já vai comprar uma retro com problema. Vai dar problema, talvez você vai vender uma retro aí com 6, 7 mil horas aí, com certeza, né? O cara talvez com o tempo já vai ter que parar a retro, ter que fazer o torque. Então isso vai ser um transtorno para a pessoa que te comprou a máquina, vai te trazer também um certo transtorno. Então a dica é, né? Vai rodar por tantas horas aí com o equipamento, é muito longe, põe no prancha. O importante é proteger sempre e conservar o equipamento. Bom, essa é a minha opinião, tá? Fica aí a dica para vocês aí. Agora, eu vou mencionar para vocês então aqui o que aconteceu com uma situação envolvendo, né, esse tema aqui sobre torque, desgaste do equipamento e assim por diante. Tem uma história que na verdade me contaram, tá? Que foi o seguinte. Então a ideia da pessoa qual era? Não era pagar nem o prancha e nem muito menos se locomover com a máquina por tantas horas ali para chegar até o destino seguinte. Teve a ideia de fazer o que, né? Ele pegou um caminhão caçamba, pegou o H da máquina, levantou, encaixou por dentro da caçamba, olha que loucura. Levantou a frente da máquina, desligou o equipamento, recolheu o braço ali, e o caminhão foi devagarzinho puxando a reta, foi puxando, puxando, puxando. Eles viram que dava certo. Notem, com a máquina desligada, pneu dianteiro no ar, só o pneu traseiro no chão. Quando chegaram então em tal destino, aí o comentário foi o que, né? Ligou a máquina, beleza, tirou a caçamba de dentro do caminhão, apoiou o eixo dianteiro no chão. Nisso que acionou o torque para frente ou para trás, a máquina não andou mais. Por quê? Bom, o camarada economizou diesel, economizou 2 pneus dianteiros, eixo, né? Assim por diante. Mas teve um grande prejuízo, né? Porque o torque dele já era, né? O torque dele acabou. Aí talvez você diga, né? Poxa, mas por quê? Acabou de comentar agora que se andar por tantos tempos aí com retroescavadeira, 2 horas direto aí, a máquina não acaba, não tem um desgaste no torque a ponto de ter que refazê-lo. E como que a pessoa andou uma única vez e simplesmente moeu o torque, né? O segredo está em quê? Que desligou a máquina. Então sempre quando for se locomover com a máquina,
a máquina deve estar sempre ligada, isso é óbvio, né? Tem algumas máquinas, por exemplo, a New Holland, John Deere e a própria Case, se você desligar, simplesmente trava as rodas, né? Porque o freio ali é no diferencial, freio elétrico, né? Mas o ponto em questão, né? Se ele talvez, tá? Se ele talvez deixasse a máquina ligada, talvez, o torque talvez não teria sido moído. Mas por ele ficar com os pneus traseiros, a máquina sendo puxada por um caminhão e com ela desligada, moeu o torque, né? O sistema ficou frio, obviamente. Quando o pacote cola, é quando você acelera a máquina. Portanto, quanto mais você acelera a máquina, mais ele cola, certo? E mais você tem aderência no pacote de disco e mais tração dá. Quanto menos você acelera a máquina, mais o disco corre solto. Aí por ser óleo que vai tendo desgaste. Por isso não se deve trabalhar de segunda. Porque quando se trabalha de segunda, a tendência é acelerar menos, porque a máquina fica mais veloz. É aí que trabalhando com menos aceleragem, o disco fica assim, ralando no outro. E quando você trabalha com a máquina de primeira, aí o disco cola no outro e tem isso aqui, ó. Não fica deslizando, né? Simplesmente ele fica firme e dá aderência ali para as rodas, né, rodarem assim por diante. Então, basicamente a ideia é essa. E às vezes acontece de você vai descer uma serra, por exemplo, asfalto lisinho e tal, pode sim pegar a máquina, colocar no neutro com o motor ligado, lembrando, né? E a máquina vai percorrer talvez aí uns 50, 100 metros com ela ligada, porém a manopla aqui em neutro. Isso não tem nenhum problema. O único problema que tem, se a máquina tiver com os freios ruins, você está enrolado. Se tiver com os freios bons, isso aí lá uma vez ou outra pode ser feito, mas eu não recomendo, né? A ideia é você sempre estar com a marcha engatada, né? Manopla de reversão frente neutra aqui é sempre engatada, né? Porque para você ter os freios à sua disposição ali e para o equipamento também não pegar grandes velocidades e perder o controle, né? Porque a gente sabe que a retroescavadeira não é nenhum carro de passeio. Isso não tem amortecedor, a única coisa que ele tem é os pneus, a borracha dos pneus e também a balança, né? Que é o eixo dianteiro ali. O que amortece mesmo aqui é o banco, a sua coluna, assim por diante. Então o impacto é muito grande com a máquina em alta velocidade, é muito grande. Então não recomendo. Você vai se locomover com a máquina, sempre vai de quarta, terceira, assim por diante, porque é a sua segurança. Beleza? Bom, fico por aqui. Eu espero poder ter esclarecido de uma vez por todas aí algumas pessoas que têm dúvidas, né, com respeito a essa questão do torque, porque não andar por tantos quilômetros, por tanto tempo com o equipamento no pneu, né? E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado aí quem tem essa dúvida. Se persistir alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, né? Compartilhe com aquele amigo seu que talvez tenha um costume, né? De ficar andando por muitos e muitos quilômetros aí, muitas horas, né? Com equipamento, talvez esse vídeo possa ser de ajuda para ele, se ele quiser, claro, né? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo para continuar recebendo os conteúdos, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!